mais um podcast na Kombi. Hoje eu estou aqui com a Ana Carolina e nós vamos bater um papo super agradável sobre gestão pública. Sim, a gente vai falar sobre a gestão, como que funciona o sistema brasileiro, onde tudo começou, como que está hoje atual. Então venha você que é estudante, você que gosta de gestão pública, direito, todos esses correlatos. É isso aí. Vem com a gente. Mais um podcast na Kombi. Hoje eu estou aqui com a Ana Carolina Rodrigues, esta jovem barueriense que mora, que trabalha, que vive, que estuda por aqui e que tem uma história de vida inspiradora, como todos os outros episódios. E você aí que ainda não maratonou, comece por esse e depois volte para trás, tem muita coisa para você se inspirar também. E eu quero começar agradecendo você ter aceito o nosso convite de participar, de compartilhar um pouquinho da sua vida, porque a gente é curioso. E todo mundo é curioso aqui. E eu quero agradecer primeiro a sua disponibilidade. Eu que agradeço. E eu queria que você já começasse se apresentando para o pessoal lá de casa. Quem que é a Ana Carolina? Bom, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Meu nome é Ana Carolina, eu sou natural de Salvador, mas moro em Barueri já fazem 12 anos. Cheguei muito Ontem, nova. né? Ontem. Cheguei muito nova aqui em Barueri. Eu sempre fui uma menina que sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui muito curiosa, então nós estamos em casa, sempre fui muito curiosa. Iniciei a minha experiência profissional quando eu saí do ensino médio, né? Eu sempre gostei do direito, eu sempre gostei da área do direito. E aí, a minha primeira faculdade foi direito, né? Eu fiz ali 2 anos de direito e tive a minha primeira experiência num tribunal de justiça, onde eu atuei como estagiária. E ali foi só crescendo o meu amor pela área, né? E em seguida, eu precisei parar, né, a faculdade, como a realidade de muitos jovens por aí, né? Meu conselho é que se você iniciou a faculdade, não pare. Eu parei, né, por algumas questões de força maior, mas eu não desisti, né? Quando eu tranquei a faculdade, eu fiz um propósito com Deus e eu falei para mim mesma que eu não iria desistir de chegar aonde eu queria chegar, independente de qual fosse o meio. E ali eu fiquei estudando para vestibulinho, fiz o vestibulinho aqui não é ETEC, FATEC. FIEB. Fiz na FIEB. No colegial técnico. Exatamente. Não, eles têm um colegial técnico e tem também o preparatório para entrar numa universidade. Verdade. E aí eu fiz o vestibulinho com o objetivo de entrar em uma universidade da qual eu não tivesse que pagar, né? Porque na época as minhas condições não eram tão favoráveis. E aí eu fiz o vestibulinho e consegui uma bolsa, né? Não foi diretamente para direito, mas foi para gestão pública, que é a minha área atual. Muito antes de entrar para o curso, de conseguir conquistar a bolsa para gestão pública, eu tinha pedido para que Deus me direcionasse em tudo que eu fizesse, né? E quando a gente pede a direção de Deus, a gente, por mais que seja tortuoso o caminho, a gente segue mais. Às vezes a gente pede a direção de Deus sem saber exatamente para onde ele vai direcionar, né? Aí você fala, nossa Senhor, era para esse lado. Exatamente. Eu costumo dizer que eu sou o Abraão de 2024, assim. Não sofri metade do que Abraão sofreu, mas eu sinto como se eu estivesse literalmente andando com os olhos vendados, mas a minha confiança em Deus é o que me manteve de pé e o que me mantém até hoje. E eu sempre fui assim, muito, muito, muito temente a Deus, né? E eu sempre quis também avançar nos meus estudos. E aí eu fiquei estudando, consegui passar, né, em gestão pública
e fiz ali a graduação, né, tecnóloga, eles chamam de tecnólogo, mas é um bacharel também, e me formei no ano passado, né, em 2023. Gostei da área, me compactuei muito com a área. E tem muita semelhança com o direito em Tem alguns muita, aspectos, tem né? muita semelhança. Inclusive, eu queria até trazer alguns pontos que eu acho super importantes referente à gestão pública. É uma área que, para muitas pessoas, é nova, é algo novo. Mas é Porque algo não que era sim. muito divulgado, né? Esse Não, curso de gestão não. pública, né? Inclusive, não tinha. Tinham técnicos, cursos técnicos. Mas não tinha. Hoje em dia, você vê graduação, hoje em dia você vê o tecnólogo, hoje em dia você vê também a pós-graduação, Sim, especialização, sim. e é uma área muito ampla, né? Uma área muito ampla. Bom, e eu sou essa pessoa, eu sou uma jovem de 24 anos hoje, fiz a graduação, faço especialização, que é pós-graduação, né, pela PUC Paraná, e pretendo estar sempre ambientada nesse ramo da gestão pública, né, trabalhar para, de alguma forma, impactar na sociedade civil. Esse é o meu propósito. Ana, quando você se viu numa faculdade de gestão pública, você já tinha feito 2 anos de direito, né? Já. Então, quando você se viu dentro dessa faculdade de gestão pública, assim, quem que era ali os seus colegas de classe? Eram advogados? Eram pessoas que nem você, de repente, estava se arriscando num curso? Ou era gente que já sabia mais ou menos o que se Quando eu estava no tratava? curso de gestão pública, Sim. então, eu me deparei muito com servidores públicos. Eu sou concurseira há 1 ano. Agora mesmo eu prestei o concurso para a Prefeitura de São Paulo, para ser residente, né? Não alcancei a pontuação que eu queria, mas foi o primeiro concurso que eu fiz, então tá valendo, eu continuo persistindo. Mas eu me deparei com muitos servidores públicos. Então, para mim, tanto na graduação, tanto agora como pós-graduação. Agora, fazendo pós-graduação, é que eu tenho mesmo mais ali o contato com pessoas que têm ali o trabalho trabalham como servidores públicos. E os meus colegas de classe são esses, são pessoas que trabalham na gestão, como vereadores, que trabalham no departamento público, que trabalham com a responsabilidade social, que trabalham com a gestão interna, a gestão externa de câmaras, enfim. Então, N áreas, assim, dentro da gestão pública. Isso é interessante porque a gente verifica que antigamente as pessoas que trabalhavam em prefeituras, que trabalhavam em câmaras municipais, normalmente era só assim, os encaixezinhos, né? Trabalhou para o político tal e vai ali, mesmo que a pessoa não tinha qualificação nenhuma. Hoje a gente vê a mentalidade das pessoas mudaram muito. Por quê? Só o fato de você ter servidores públicos, de repente, procurando fazer um curso de gestão pública, isso já é um bom indicativo de Exatamente. que as coisas estão evoluindo, né? Você puxou o gancho que eu queria falar. A gestão pública, ela dá a quem estuda nessa área, né? Ela dá aí a possibilidade de você entrar, né, em organizações privadas e públicas por vários meios, sendo nomeado, fazendo concurso público, também tem o mandato de eleição, né, que é o qual você está se candidatando. Então tem aí uma vasta, uma amplitude aí de setores que você pode estar trabalhando, né, e ganhando experiência. A administração pública, ela é uma das matérias mais importantes que eu considero na gestão pública. E quando eu comecei a estudar gestão pública, eu não tinha noção de como funcionava o sistema brasileiro. E aí, depois que eu comecei a estudar, eu fiquei mais entusiasmada. Porque eu comecei a ver, nossa, é assim que funciona o sistema brasileiro? É assim que funciona isso e isso? Coisas básicas, coisas básicas. Você vê, por exemplo, uma UBS funcionando do jeito que está funcionando. Mas se você for buscar informações internas, você vê que todo ali tem um trâmite gigantesco. Tem um porquê, né? Tem um porquê para tudo. Então, uma coisa que eu sempre digo, seja questionador, questione, sabe? Porque o Estado só é Estado por conta do povo. Não existe Estado sem o povo. Então, muitas das vezes parte de tudo que a gente vê é uma responsabilidade nossa também. A gestão pública, ela atribui 3 tipos de modelos. O modelo
o modelo patrimonial, o modelo burocrático e o modelo gerencial. O modelo patrimonial, eu vou só resumir rapidinho para que as pessoas possam entender. O modelo patrimonial, ele iniciou ali no meado de 1500 até 1930, que foi no estado do Getúlio Vargas. E na época do modelo patrimonial, era difícil, o governo era difícil, por quê? Porque o Estado ele se concentrava no poder na mão de uma pessoa só. Então tinha uma propensão gigante de ter nepotismo, tinha uma propensão gigante de ter corrupções. E aí houve a necessidade de fazer uma transição de administração, de modelo, né? E aí mudou, quando chegou lá para o meado de 1990, veio o modelo burocrático. O modelo burocrático ele veio com o objetivo de acabar com as práticas do modelo anterior, que é o modelo patrimonialista. E aí, qual que era o objetivo? Fazer com que a gestão ela tivesse mais burocracia, então as pessoas não tivessem mais tanta liberdade para ser corruptas, colocar o nepotismo que a gente vê hoje em dia muito também. Então, e deixar mais sério a questão do trabalho, do profissionalismo, né? E Como se fosse criando filtros. criando filtros, pegando, o que deu errado lá? Vamos tentar mudar aqui. E a gente parou no modelo gerencial, que é o modelo atual do nosso Brasil, né? E o modelo gerencial ele tem aí o objetivo de ampliar a democracia. A gente fala muito de democracia, mas a gente precisa entender qual é o nosso papel como sociedade civil e os agentes públicos têm que entender qual que são os papéis dele. O Brasil tem em torno aí de, eu não vou lembrar agora, mas o Brasil tem em torno de 5 mil municípios, 5 mil e alguma coisa de municípios. Então, precisam de profissionais que sejam estabilizados para exercer esse papel, o papel da gestão. O papel da gestão, como eu disse anteriormente, a gestão pública ela é nova, materializada em faculdade, essas coisas, mas a gestão pública ela é antiga. A gente está tendo conhecimento de como funcionam as coisas hoje, porque graças a Deus tem profissionais que estão buscando se exercer essa área, né? E eu sou uma das pessoas que me formei em gestão pública, mas eu pretendo me especializar para ir a fundo, né? O artigo 5º da Constituição Federal, eu gosto muito dele, porque ele já inicia, né, a promulgação já inicia falando dos nossos direitos como cidadão. E se você for ver, a democracia depende de tudo que está ali. Depende de tudo que está ali. Então, a gente precisa sempre voltar, sabe? Sempre voltar. Esses dias eu fiquei muito impactada eu estava orando, né? E aí Deus me deu um versículo que lá em Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 21, versículo 18, que diz assim, que a prática da justiça é alegria para os justos. E, ao mesmo tempo, é um espanto para aqueles que praticam iniquidade. E isso eu levo para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Muitas das vezes a gente pensa, fazer o bem é só para quem é crente, é só para quem tem fé. Não, fazer o bem é uma atribuição social. A gente precisa fazer o bem em todos os momentos. Então, suponhamos, eu vou dar um exemplo, você que está se candidatando a pré-vereadora. Você não está com o pensamento de fazer o bem ao outro, não só porque você está se elegendo para ser candidata a vereadora, e sim porque isso é ser humano, sabe? E hoje em dia a gente está vendo que a automatização, ela tá tudo sendo robotizado, né? A gente está perdendo a A gente está conexão. transformando tudo em números, né? Exatamente, quantidade, números. Então a gente está perdendo aquela questão de ser conexão com as pessoas. E isso para o setor público, para quem trabalha com o público, isso é crucial. E é assim, né? A gente precisa dos números, das informações para fazer planejamento, para fazer ali um plano aí de como que a gente vai fazer aí para os próximos anos. Só que a gente precisa lembrar que aquele número é uma pessoa. É uma pessoa. E aí, como pessoa, ela precisa ter um tratamento humanizado, né? Exatamente. Precisa ter um tratamento humanizado. Isso aí é imprescindível. A gente precisa, antes de qualquer coisa que a gente queira fazer na vida, como, é uma área profissional. Eu mesma, eu sou do departamento de missões da minha igreja. E eu vejo que muitas das vezes a gente só leva a conscientização às pessoas de que outras vidas precisam ser alcançadas no culto de missões. Sendo que
Teria que ser o nosso dia a dia, no né? nosso cotidiano, sabe? O bem que você faz para o próximo, né? O bem que você faz para o próximo, ele não depende do seu cargo. Porque o seu cargo exige que você faça o bem para o próximo. Ele não depende de uma pessoa que trabalha no hospital. Ah, eu vou fazer medicina porque a medicina cuida das pessoas. Meu, cuide da sua família, cuide de quem você ama, tá perto, cuide de quem tá longe, mas se você tiver a oportunidade, faça. Então, a gestão pública, ela me trouxe, eu criei amor, assim, por essa, essa gestão, né? Pela gestão pública, justamente também pelo fato de conscientizar as pessoas. Isso que você fala, né, de humanizar, né? É uma coisa que a gente tem conversado muito ultimamente. Por quê? Existe uma frase que a gente está usando muito que é: as cidades começam das famílias. Tudo bem? Não. Peraí, pode Humanizar as continuar, depois você. famílias. Essa questão de humanizar né, as questões sociais, humanizar a questão política, é uma coisa que a gente tem conversado muito ultimamente. Porque tem uma frase que a gente tem falado até nas nossas conversas, nas nossas rodas de conversas, nas nossas visitas, que é: as cidades começam nas famílias. Sim. Então, quando a gente olha, né, para uma cidade tão grande, né, Barueri, Osasco, Arapiuns, toda essa nossa região, temos cidades muito populosas. E aí a gente fala assim: precisamos de mais escolas, precisamos de mais coisas. E aí, quantas vagas? Aí vai resumindo tudo em números. E lá no final, na ponta do lápis, esse número é uma família, esse número é um pai de família, é uma mãe de família, é uma criança que, além da atenção no total da cidade, ela precisa, às vezes, de uma atenção específica dentro da casa dela. Então, quando a gente começa a tirar um pouco só a questão burocrática de relatórios, né, de resultados, e começa a olhar para cada casa, para cada família, para cada necessidade, a gente vê que isso também gera um número bom no final. Por quê? Porque você começa a tratar ali na essência da cidade, na essência do problema. E aí isso repercute muito, né? Sim, é verdade. A, a gestão pública, ela trata também uma questão que eu acho que é muito interessante e vincula com o que você está falando. A responsabilidade da gestão de uma cidade, ela está na mão do prefeito. A gente sabe disso, é teórico, é prático. Só que a gente sabe também que o resultado, ele vem a partir das secretarias. E algumas não, todas as secretarias, seja ela de obra, seja ela secretaria de esporte, enfim, qualquer área, todas as secretarias têm as suas diferenças. E cada uma, por exemplo, uma avança em uma parte, outra não avança em outra. E essas diferenças impactam muito nas questões de implantação de políticas públicas. E quando a gente vê tudo isso em questão de número, tipo, vou liberar, o governo libera um tanto para isso aqui, porque é mais importante disso aqui. Então a gente tira meio que não pesa na balança, sabe? Coloca que um é mais importante do que o outro, e acaba que famílias não são alcançadas em Algumas algumas são mais questões. privilegiadas do que Algumas são mais outras. privilegiadas do que a outra. E isso dificulta a implantação política, porque uma coisa que eu também acho muito importante é a implantação de políticas públicas. Isso é uma coisa que não deve sair de cena em nenhuma área. A área da saúde é importante tanto quanto a habitação é importante, todas as áreas são importantes, porque uma vincula a outra, né? Então, essa questão de você ser humano é você colocar isso em papel, não você dizer assim, isso aqui é número, então vamos por quantidade. E literalmente hoje a gente está vivendo em um mundo, a gente está vivendo em uma era de inovação tecnológica muito rápida. Tudo está se passando muito rápido, assim, porque a gente automatiza muito. Muito. Robotiza muito. Então, acaba que até aquela questão emotiva, até aquele preceito, os princípios, valores, Até o vai ficando de ouvir, lado. né? O ouvir vai ficando de O lado. ouvir vai ficando de lado. E política é você escutar as pessoas. Eu sempre digo isso, escute as pessoas. Às vezes a pessoa está passando por uma situação em que ela só precisa que você ouça. E o problema, ele só vai ser esclarecido e resolvido se você ouvir, né? E colocar. Isso entra na questão de planejamento estratégico na minha área.
para a gente solucionar o problema de um departamento X em uma cidade, a gente precisa fazer um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico, uma das partes desse planejamento é escutar as pessoas, escutar as sociedades. E hoje o que a gente mais vê por aí são ações que servem para isso. Eu vou dar um exemplo. Hoje mesmo, um conselho de inteligência artificial abriu no site, né, uma área para que a sociedade civil, né, ou qualquer outro departamento pudesse falar e contribuir para uma regulamentação. Então, essa regulamentação ela serve para quê? Ela serve para colocar, né, a inteligência artificial no Brasil, para que a inteligência artificial venha com tudo, mas deu para nós a oportunidade de a gente ver a necessidade. Então, para que eu quero a inteligência artificial no Brasil? Para que isso vai servir? Para que vai ser útil? Então, é uma forma de alcançar a sociedade. Então, a sociedade diz o que a sociedade quer. Entendeu? A gente busca. Mas você sente ainda uma dificuldade da participação da sociedade? Eu digo isso porque de uns tempos para cá, acho que vamos colocar aqui, uns 20 anos, uns 15 anos para cá, a gente tem visto um aumento de ferramentas, né? A lei de transparência, ela é uma ferramenta muito eficaz. Os conselhos, né? Quando você entra no site, por exemplo, do Senado, no site da Câmara dos Deputados, você vê consultas públicas que você foi uma das coisas que eu fiz. Isso, que você pode pegar e dar ali a sua opinião. Eles colocam o endereço, né, o e-mail, o telefone dos gabinetes dos deputados, dos vereadores, que você pode, de repente, ligar para pegar, tomar uma satisfação e falar alguma opinião. Só que eu acho que isso ainda não é tão divulgado. É que as pessoas acham que só o fato de estar na internet está divulgado e não é bem isso. A gente precisa ainda criar meios e modos que as pessoas entendam que essas ferramentas são para que elas utilizem para que a gente tenha uma democracia melhor. E eu sinto ainda que existe essa dificuldade. O que você acha? Eu acho que a gente avança muito na parte de tecnologia, mas isso tem muito a ver com a educação. Sim. Então, a educação, por exemplo, ela é que nem internet. Internet, em muitos lugares, você chega aqui na cidade de Barueri, já conecta Wi-Fi automático. Se você conectou uma vez, você está conectando todas as praças. Sempre, né? E independente de você vem de lá de Taboão da Serra, por exemplo. Mas tem lugares em que as pessoas não sabem o que é internet ainda. Sim. Então, o mesmo vale para a educação. Informação. Então, você que estuda ensino médio, você que está aí, principalmente para quem estuda ensino médio, para quem está entrando aí na adolescência, saindo da adolescência e entrando no ensino médio, busque informação. Sim. Busque saber da onde vem isso, para onde vai, quem que é o responsável. Quem é o responsável, porque a gente precisa ser curioso. A gente precisa ser curioso. E a informação, ela precisa ser alcançada em lugares onde não tem tanta facilidade, tanto fácil acesso. Barueri é uma cidade muito desenvolvida, mas tem lugares onde as pessoas não sabem o que é, por exemplo, o portal da transparência. O portal da transparência é o que você quiser de informação, a informação deles é aquelas informação bem, né? Eu costumo dizer que aqui no nosso município, eu ainda acho que o nosso portal da transparência tem muito, assim, fica devendo muito. Deve, bastante. Fica devendo muito, assim, parece que colocaram lá só para cumprir uma formalidade, mas é um caminho. Mas tá lá. Caminho. Tem cidade que nem tem. Exatamente. A gente chama também de accountability, né? Que é uma forma da pessoa chegar até a informação que ela quer. É difícil, muitas das vezes? É difícil. Esses dias mesmo eu fui até a ouvidoria. É desafiador. É desafiador, bem coisa de brasileiro mesmo. Mas a gente precisa. Eu vejo muito, e principalmente em eleições, a sociedade exige muito, mas a gente é muito acomodado. Então, por exemplo, ou por vezes a gente, não querendo generalizar, mas por vezes a gente se sente tipo assim, eu consegui o que eu queria, então agora, né, eu não vou mais buscar. Resolvi o meu problema, né? Resolvi o meu problema. E não é bem assim. A gente precisa entender que existem pessoas que precisam ser alcançadas. E eu torno a dizer, educação.
eu acredito que, gente, uma coisa que eu acho que é muito interessante. Não é muito discutido isso, mas o direito, um campo de estudo em que ele deveria, no mínimo, ter direitos do consumidor, por exemplo. Deveria ter dado no ensino médio. Existem Isso deveria acontecer. algumas áreas do direito que são básicas e cruciais e deveriam, por exemplo, Exatamente. direito constitucional. Não precisa dar todas aquelas teorias, mas o básico da Constituição já O deveria básico estar da sendo Constituição. aplicado. E isso vale não só para cidades, vale também para órgão federal. Impor isso, sabe? Falar, não, é que o Estado, gente, talvez isso aqui seja até sensorial do que eu vou falar, mas o Estado muitas das vezes ele faz o contrário, né? Ele impacta para que a pessoa não tenha. O Estado não quer que a gente tenha conhecimento, não quer que a gente tenha curiosidade. E quando encontra pessoas que têm, essas pessoas são barradas. Sim. Mas eu acredito que a resistência, a nossa resistência deve ser essa, sabe? Buscar a informação. Então, o meu ponto de vista a educação ela não foi tão alcançada da forma que ela precisa. E o Brasil, existem municípios, são 5 mil municípios, e eu estou falando de todo o território, litoral mesmo, e vias urbanas, lugares assim, cidades, e tem pessoas que não sabem o básico do básico. Então, para mim, é um absurdo hoje em dia o ensino médio não dar aula sobre o básico de direito, sabe? O que eu sei por direito? Porque uma pessoa de 12 anos, ela já tem que saber qual é o direito Até dela. porque, assim, né, existe um artigo na lei que fala que você não pode se omitir ou se esconder atrás da desculpa do tipo assim, eu desconheço a lei. Você não pode. Não pode. Então, assim, o Estado precisa dar condições para que você tenha acesso à lei. Não só assim, mas está lá, está disponível na internet. Não, não é só isso. A pessoa precisa entender. Por exemplo, a gente fala muito assim de audiências públicas. Ai, divulga sobre audiências públicas. Ai, precisa da participação da sociedade. Vamos lá, não sei o quê. Aí você vai numa audiência pública. Você não entende praticamente nada do que é falado lá. Eu já fiz muitas críticas no passado, né? Porque tem audiências públicas que só ia eu e mais uma, que sempre vai, que é uma moradora lá da aldeia de Barueri. E assim, os termos técnicos que eles Utilizam, conduzem. né? Você fala assim, tá, ele tá falando para quem isso? Parece que já fala para você ficar um pouco perdido, né? Exato, A então informação assim, demora de vir, quando vem é uma audiência pública que não é não é pública. Você pública. tem que ir munida de dicionário, de Google Tradutor, porque é alguma coisa. Então, assim, isso precisa ser algo mais acessível. A gente precisa parar de fazer as coisas só para cumprir lei, cumprir tabela. Isso não é democracia. E assim, gente, eu amo a democracia. Eu louvo a Deus por morar no Brasil. A gente tem muitos defeitos, porque nós somos uma democracia nova. Nós, assim, se a gente for comparar com as outras democracias aí do mundo, a gente é um bebezinho que está engatinhando. Mas mesmo assim, a gente tem que agradecer a Deus e ser participativo, porque não existe democracia sem a participação do povo. E a participação do povo não se resume a dia de eleição. Né? Votei, fiz minha parte, dei minha contribuição. Não, essa contribuição vai além disso. Né? Exatamente. Não se contentem com o mínimo. A gente tem, eu costumo dizer que a visão que a gente tem e a visão que Deus tem é totalmente diferente. Então, às vezes, a gente fica ali acomodado, dizendo, legal, consegui isso, agora eu vou ficar aqui do jeitinho que... Não, eu poderia muito bem ter dito assim, não deu certo minha faculdade de Direito, vou estacionar. E não, inclusive, eu pretendo terminar o Direito, pretendo advogar referente ao direito público. Porque é uma área em que eu me descobri. Não adianta, eu me descobri. E isso parte também não só do profissionalismo, mas parte de quem eu sou. Eu entendi que o meu papel na Terra é fazer com que vidas sejam alcançadas. É através de ministração, que seja através da palavra do Senhor. É através do bem que eu faço, que seja através disso. Então, como eu disse, né, o meu temor a Deus faz com que tudo na minha vida seja direcionado a Ele. Então, que tudo seja para glorificar o nome de Deus. Tudo mesmo.
E isso parte também do profissionalismo. E também o convívio social, né? Não adianta, a gente às vezes exige muito, tipo assim, como você falou, eleição. A gente espera chegar o dia da eleição. Não, você não precisa esperar. Você vai ali, ó, na secretaria, vai lá, chama sei lá, o gerente, chama uma pessoa que está lá subordinada, né, as atribuições de lá do lugar e procura saber. Você não vai ser preso, você não vai ser encurralado. Não vai ser multado por Você não conta vai ser disso. multado porque você simplesmente tem curiosidade. Pelo contrário, é um direito seu. Exato. Né? Então busquem o direito, sejam curiosos, porque tudo isso é para beneficiar o nosso convívio. Tudo isso é para E beneficiar quanto maior a participação, né, eu costumo dizer a assim, gestão é melhor. a gestão é melhor porque você inibe as pessoas de má índole. Então, vamos supor, existe uma licitação ali. Aí você vai falar assim, não, para que eu vou ali acompanhar uma licitação se eu não tenho empresa? Não, mas acompanhe a licitação. Seja curioso, vai lá e fala assim, essa licitação é sobre o quê? É que vão construir uma escola. E qual que é o valor aí que estão falando que vão construir a escola? Você tem direito a todos esses dados. Sim. Né? A escola vai custar 100 milhões. É 100 milhões? Mas por que vai custar 100 milhões? Lá vai ter descrito item por item, os valores lá. Acompanhe a execução. Às vezes a gente só fica dependendo do outro. Fala assim, mas aí eu elegi fulano de tal não fez nada, já desanimei. Não, muito pelo contrário. Regaça a manga aí, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, né? Exatamente. Quando a gente, para quem às vezes tem a dúvida, tipo assim, e se eu for participativo, qual que será o retorno, né? Pense que, às vezes, é que eu falo, a gente planta uma sementinha, a gente não vê na hora, né? Mas o resultado vem depois. E você ser participativo para contribuir com a sua sociedade, com o Brasil, né? Com o governo, vai fazer com que o retorno ele venha, talvez não na hora, mas ele vem com o tempo, né? E quando a gente participa, a gente evita que corrupções sejam alastradas, a gente evita que hajam improbidades administrativas, né? Que é aquelas ações que são antiéticas, né? E imorais. Então a gente evita tudo isso, é importante. E às vezes é uma coisa simples, né? Do tipo, estão reformando a UBS, aí coloca lá a placa, reforma da UBS. Vai lá ver se está reformando mesmo. Exatamente. Está reformando mesmo? Pede a licitação, pede tudo. O que tá dizendo que é para trocar o piso? Vocês trocaram esse piso? Está dizendo que é para fazer... Vocês fizeram isso porque nós temos esse direito, né? Mais do que um direito, eu acho que é uma obrigação de todos nós também. Né? Não só esperar pelos políticos, não só esperar pelo vereador, não só esperar pelo deputado, fazer, porque às vezes você tá ali em loco vendo alguma coisa que está acontecendo e o outro tá lá, do outro lado da cidade, fazendo outras coisas. Se você tem a oportunidade, acompanhe, participe, porque quando a gente fala das coisas públicas, são coisas comuns a todos nós. Não, isso aí é um desperdício de dinheiro, mas é o seu dinheiro. É o seu dinheiro, exatamente. Né? Desperdiçou dinheiro na praça, tá faltando dinheiro para a saúde lá, né? Desperdiçou dinheiro na saúde, tá faltando dinheiro para educação, é isso. A própria palavra, eu gosto sempre de citar a palavra de Deus, porque não tem nada na palavra do Senhor que a gente não veja hoje em dia. E a palavra de Deus fala que o povo perece por falta do conhecimento. Exato. A gente perde muita coisa também por falta do conhecimento. E o conhecimento, gente, tudo bem que existem lugares onde pessoas têm mais acesso à educação e outras não. Mas quem tem, muitas das vezes, não dá o valor. E o conhecimento, ele faz com que você faça um divisor de águas. Você saia de um pensamento como esse, egoísta, de tipo assim, é muito dinheiro, olha o tanto de dinheiro jogado fora, mas é o seu dinheiro, sabe? Aquele imposto que você paga, tá vendo o imposto que você paga? Ele vai para ali. Então, busque saber, não só contribua, fala assim, às vezes a gente é muito egoísta também, né? A gente contribui, enche o peito, diz que tem e tal, mas na verdade quando a gente vai ver a fundo, a gente tá mais perdendo do que ganhando. Exato. Então é importante a gente ter curiosidade, a gente saber. E eu quero ver mais pessoas incluídas nesse âmbito de gestão, sabe? Mais pessoas com curiosidades. Né? Exatamente. Essa questão de
fazer visitas, que você faz visitas nas casas, isso aí é algo que, se a gente pudesse, a gente teria sempre, né? Porque é tão gostoso você receber alguém na sua casa, perguntar como é que tá as coisas, esse problema aqui, porque muitas das vezes as pessoas querem falar, mas elas não têm, tipo, como ir falar, ir até o Nem lugar, sabe por onde acessibilidade, não começar, sabe né? por onde começar, não tem informação de nada, então não ensinamos que vocês só busquem o conhecimento em época de eleição. Não. Mas, uma vez que você tem acesso ao conhecimento, busque isso sempre, faça o caminho, entendeu? Então, esse é o momento. Essa época de eleição é o momento de você... eu aprendi sobre isso. Assista os podcasts. Nosso podcast me ensina em como eu verificar como que está o andamento de uma obra na minha rua. Porque esses dias mesmo, quando a gente estava na feirinha, um rapaz ele falou sobre o impacto que tem as obras que estão paradas. A obra que você vê parada em muitas ruas, perto da sua casa, aquilo ali não é um problema que para ali. Aquele Não. problema ele impacta em várias outras coisas, né? E isso entra no campo administrativo também. Então, é um direito seu ir lá e perguntar por que aquela obra está ali há meses parada? Porque aquilo ali está impactando para que o trânsito fique maior. O trânsito fica maior, aí a pessoa que quer ir para o trabalho, ela acaba se atrasando. O ônibus ele não tem a mesma hora de chegada. Então, é uma coisa que vai contribuindo para outra. Você sabe que esses dias eu passei ali num bairro e quem me acompanha nos stories sabe onde eu tô falando. Tinha uma obra, uma praça, sem placa, sem nada. E tinha um pedreiro no horário de almoço dele, descansando. Aí eu cheguei para ele e falei assim, moço, o senhor tá nessa obra aqui e tal? Ah, sim, sim. Falei assim, e quando que começou? Quando que vai terminar? Não, eu não sei, eu comecei na obra hoje. Falei, mas qual que é a empresa responsável? Não, eu não sei, eu fui contratado por um fulano, eu não sei. Não sabia de nada. Eu falei assim, mas eu vou saber. Já cheguei, fui lá no portal da transparência. No portal da transparência não, né? Fiz o pedido da informação, porque no portal da transparência eu não ia achar o pagamento nem nada, sim. porque eu não sabia mais nada de lá. Exato. Já fiz a minha solicitação, estou aguardando, estou esperando o meu prazo. Fiz a solicitação, quero saber quem é a empresa responsável pela obra na rua tal, qual foi a licitação, qual é o valor, qual foi a data. E eu estou esperando minha resposta. Por quê? Não é porque tem uma obra lá que eu quero, vou passar direto. Não, eu quero saber quanto foi gasto ali, eu quero saber quem está executando aquela obra, eu quero saber como que foi aquela licitação, se aquilo que eles estão fazendo é o que foi contratado, porque às vezes você contratou para colocar 10 bancos, os caras colocam 2 bancos na praça e vai embora. Cadê os outros 8? Isso tudo faz parte da democracia na questão de fiscalizar, de querer saber. Mas o que eu vou fazer com o banco? Com o banco nada, mas com o dinheiro do banco a gente pode aplicar em outro lugar, né? Alguma coisa você vai estar colaborando, né? O fato de você saber que você está colaborando já muda muita coisa. Muito. E outra, né? A gente deixa um exemplo para as próximas gerações, né? Sim. Se a gente começa nesse quesito de querer saber, de se aprofundar em saber, isso também gera um impacto na vida dos outros, que ele passa, se ela pode, Estímulo, eu também, né? exatamente, um estímulo. Se ela pode, eu também posso. Ela pediu daquela obra, eu vou pedir daquela outra. Exatamente. E eu vou ver lá na minha cidade, eu vou ver. E isso não só no município, obras do estado, obra do governo, todas elas a gente tem direito a saber, exatamente quanto que gastou, quero saber. Exatamente, exatamente. Toda gestão ela é acessível. Porque como eu disse anteriormente, o Estado se faz com o povo, né? Então a gente tem que entender que a gente é responsável por aquilo, a gente tem nossa responsabilidade, temos nosso papel. E o modelo gerencial, que é o nosso atual modelo de administração, ele é elaborado para que a gente chegue a um patamar da democracia, né? Então a gente precisa continuamente lutar por isso, todos os dias. Seja, mas o que eu faço é muito pouco perto do que fulano faz, mas você está fazendo. Só o fato de você estar fazendo, é uma ação voluntária, faça, sabe? Algo que de alguma forma vai estimular tanto você quanto as outras gerações. Exato. Ana, e você como uma cientista, né? Vou colocar cientista de gestão pública, porque é uma pessoa que não só cursou, mas procura aprender e está ali envolvido em tudo, então é uma cientista. O que
que você espera para os próximos anos com relação à gestão pública? Eu espero que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu espero que a educação ela gere impacto, né? Um dos impactos da administração é o quão positivo está sendo o que está sendo implantado. Então, a gente fez um estudo para implantar uma política X. A política deu certo? Não. Então, a gente vai fazer isso de novo para que isso dê certo. Eu vejo aí várias ações. O pé de meia mesmo, se você conhece, algo que eu achei bacana. Infelizmente, a gente chegou em um nível de ter que pagar as pessoas para elas sentir vontade de estudar. Infelizmente, chegamos nessa situação. Mas que bom que o governo está disponibilizando isso. Por quê? Porque o próprio governo que não quer ver a gente tão antenado, está fazendo com que a gente cria essa necessidade. E eu tenho certeza que isso não é da própria vontade. É um esforço coletivo já de uma pressão popular. De uma pressão popular. Então, exatamente isso. A gente, uma certa gama de pessoas traz resultado. Traz resultado, é o que eu falo, faça. Porque uma hora, né, o resultado ele vem. Talvez não venha na hora que você queira, talvez não venha para a sua geração, mas vem para a próxima. Então, o importante é que a gente faça ações como essa. O pé de meia eu achei bem interessante e eu quero ainda trabalhar com o ensino médio, assim, não diretamente nas escolas, mas com pessoas voltadas para esse público, porque é onde a gente consegue ali fazer uma construção, sabe? Quando eu era adolescente, eu pensava de uma forma totalmente da forma que eu pensava hoje. E eu sei que isso é natural, né? É natural, porque você é criança, você pensa de um jeito, você é adolescente, pensa de um jeito, você é jovem, adulto, você pensa de outro jeito. É a maturidade, né? É a maturidade, mas isso influencia também na questão de ser um ambiente familiar. Então, muitas das vezes, um adolescente que mora, por exemplo, em um bairro que é nobre, né, que tem uma criação que vem de família mais, como é que eu posso dizer, conservadora, é diferente de um adolescente que não teve a criação com os pais, ou que a criação foi um pouco mais aberta, entendeu? Então, que eu penso? Eu penso que a gente precisa alcançar esse público, porque eles são o futuro da geração. Sim. Então, hoje eu queria ter o pensamento que eu queria antes ter o pensamento que eu tenho hoje. Mas eu entendo também que foi parte da minha vida, né? Foi parte das experiências que eu tive. Pensar da forma que eu penso hoje contribuiu muito referente às minha experiência de vida, né? E isso eu falo em todas as áreas da minha vida. Mas meu objetivo mesmo é alcançar essas pessoas. Eu acho que a informação que vai ser muito válida também, eu dou aula na escola bíblica para os adolescentes da minha igreja. E eu amo fazer isso, não só ensinar a palavra de Deus, mas o contato com os adolescentes, porque toda vez que eu converso com eles, eu me pego lembrando de quando eu era adolescente, de quando eu frequentava a escola bíblica, e aí eu faço o máximo, eu tento passar para eles o máximo daquilo que passaram para mim e do que não passaram também. Então eu incentivo para encurtar o caminho dele, né? Encurtar o caminho. Então eu faço muito isso, eu falo pergunto, e aí, como é que tá a preparação para o Enem? Coisas básicas assim, mas que por muitas vezes elas não ouvem em casa. Incentivo que muitas das vezes, e não culpo os pais, tá? É que eu sei que tem pessoas que trabalham, mas a gente precisa dar, tipo, esse startup, sabe? Tipo assim, eu tenho a oportunidade de falar, eu vou. Eu tenho a oportunidade de incentivar, eu vou incentivar. Incentivo com leitura também. Então, tipo assim, eu faço aquilo que me atribui, né? E aquilo que eu vejo que na minha vida gerou impacto. Né? Hoje eu tenho um amor pelos estudos, mas se não fosse as pessoas que me incentivaram, hoje eu não sei como seria, né? E eu sou muito grata a essas pessoas. Então, eu sempre bato na tecla de que a educação é uma coisa que nunca vai deixar de ser imprescindível. Então, o futuro que eu espero é um futuro, os próximos anos, né, para os próximos anos, é onde a educação ela nos leve para longe, leve os adolescentes, os jovens, até mesmo pessoas que são senhores e senhoras, né, que têm vontade de voltar a estudar, que a educação seja acessível. O resto, a gente consegue. Saúde e educação é uma coisa imprescindível. Sim. O resto, com isso, a gente consegue. O meu avô falava que o saber não ocupa espaço. Não. Então a gente pode ter o saber todo do mundo,
que a gente tá ali no lucro sempre, né? Exatamente. Salomão, com toda a sua sabedoria, não aconteceu nada com ele por ele ser sábio. Não, ninguém pega catapora, alergia, Porque sabe porque sabe demais. Exatamente. E eu tô com alergia, hein? Quanto Mas mais não é a por gente saber. sabe, eu costumo dizer que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu sei menos. Exatamente, exatamente. Quanto mais eu vejo assim, minha professora de pós-graduação, ela dá uns 30 minutos de aula, eu falo, meu Deus do céu, eu achava que eu sabia falar, eu achava que eu sabia alguma coisa, eu não sei nada. Então, pra mim, eu fico lisonjeada de ter essa oportunidade. Eu queria até abrir um parêntese para falar de uma coisa que não tem nada a ver, mas eu acho que vai ser válido também. Há um ano atrás, eu orei para participar de um podcast. E Nossa! eu orei ao Senhor, eu falei, Deus, eu ficava vendo assim, essas mulheres falar assim, o pessoal falar assim nos podcasts, eu falava, meu, que legal esse negócio de podcast, né? Você tem a oportunidade de colocar em prática o que você viveu, o que você estudou, e você tem a oportunidade de alcançar vidas com isso. 30 segundos, 30 segundos que pode mudar a sua vida. E vida de outras pessoas. E aí eu lembro que eu orei. Então hoje eu sou grata a Deus porque eu vivencio coisas que eu orei um dia. Eu tenho até um amigo e ele tá de prova, porque eu lembro que eu falei assim pra ele. Escreve aí no seu calendário. A Ana vai gravar o podcast um dia. E qualquer dia eu vou mandar ele confirmar isso, tá? Pra que não fique. A gente vai mandar o link pra ele, falar, olha aí. Exatamente. Ele já sabe, ele sabe. Bom, Ana, eu quero agradecer a sua participação, assim como para você, você gostou aqui, né, de participar do nosso podcast. Claro. Eu creio que para as pessoas que estão em casa, elas vão se inspirar. E o nosso podcast, ele é justamente para isso, inspirar pessoas. Né? Eu fico assim, o pessoal fala assim, quantas visualizações tem? Eu falei assim, eu não me importo com números. Se uma visualização já impactou uma pessoa, para mim já é. Tudo bem que a gente tem mais visualizações por causa de vocês, né? Mas já é assim algo surreal, né? Porque a gente impacta uma vida. A Bíblia ensina a gente a valorizar uma, né? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Então a gente também valoriza assim as pequenas conquistas. E eu quero agradecer de coração. Eu quero dizer que você, na minha vida, foi um presente que Deus deu. A gente se conheceu, a gente é do mesmo ministério, frequenta assim, praticamente os mesmos ambientes, mas nunca nos encontramos, Verdade, né? Verdade. Mas Deus proporcionou um encontro entre a gente. E eu sei que esse encontro vai gerar muitos frutos ainda, porque o desejo que arde no seu coração também arde no meu, principalmente com relação à educação política para os jovens, para os adolescentes. Então eu acho que esse encontro vai gerar muitos frutos. E eu sei que Deus vai abençoar a gente cada vez mais, porque nós seremos ferramentas para essa geração ainda, em nome de Jesus. E o Senhor, ele une propósitos, Exato. né? Ele não vê quantidade como nós vemos, ele vê propósitos, né? Ele vê além do que a gente consegue imaginar. É isso mesmo. Então foi o Senhor quem preparou tudo isso. Eu agradeço, gente. Eu quero deixar a nossa canequinha de lembrancinha para você. Para você levar, tomar o seu cafezinho na hora do seu devocional, dos seus estudos. Pode deixar. Que Deus possa abençoar. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E a gente vai deixar aqui as redes sociais da Ana, se alguém quiser entrar em contato. Ai, eu quero saber como que você fez o Enem, como que você escolheu o seu curso, como que você foi por esse lado e ó, enche o saco dela lá. Quem gosta de ler, eu tenho lá também no portal alguns artigos pelo Radar IBGESP, então quem tiver curiosidade, lá eu falo sobre administração pública, responsabilidade, tudo que envolve gestão pública. Então quem tiver curiosidade pode ir lá e pode me chamar para bater um papo. Vocês indo no meu perfil vai parar da Roberta, certeza. Mas é isso mesmo. Segue a Ana nas redes sociais, compartilha a Ana, porque eu sei que vai inspirar muitas pessoas também. E vai te inspirar também a estudar, a ser mais participativo, a fortalecer a nossa democracia, né? Exatamente, é o nosso papel. É isso aí. Gente, a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio, se Deus quiser. Um beijo! Beijo!